Curas em nome de Jesus e a pandemia. O objetivo de postar esse vídeo aqui é refletir com você, evangélico, pastor e outros, sobre esse tema. Peço desculpas pelo barulho que tem aqui, porque a rua é um pouco barulhenta, mas acho que não vai impedir de termos um bom diálogo aqui. Eu digo diálogo porque você pode postar seus comentários. A abordagem minha sobre esse assunto vai ser muito respeitosa com os evangélicos, que têm muita gente boa no meio evangélico. A gente respeita a religião de cada pessoa, porque são protegidos pela Constituição, né, do país, para terem a sua liberdade de religião. É bom deixar claro que eu quero que você partilhe esse vídeo com um pastor, um amigo que diz que realiza tais curas. Eu sei que alguns são bem da mente assim complicada. Eles acham que o que eles falam é a verdade ponto final. Outros não, já são um pouco mais curiosos em aprender, moldar os seus modos de vida de acordo com o que eles aprendem. Eles estão dispostos a ouvir, não são pessoas fechadas, né? Então, com a Bíblia na mão, analise os textos que eu vou citar a seguir, por favor, e analise a resposta à seguinte pergunta: você que é evangélico já realizou aí na sua igreja obras em nome de Jesus, curas? Primeiro, observe que nessa imagem nós temos aqui pessoas num culto evangélico, algumas autoridades aqui, a maioria usando máscaras, mas nem todos, né? Não estou aqui para entrar nessa discussão sobre o uso de máscaras, mas meu objetivo é falar sobre as curas em nome de Jesus durante a pandemia. De fato, no início, muitos hesitaram em buscar ajuda. Infelizmente, eu estava acompanhando o que a igreja evangélica, na época da pandemia, eles tinham um grupo lá na região da Coreia do Sul. Eles trouxeram a pandemia para a Coreia do Sul a partir de um outro país. E foi se espalhando rapidamente. Um dos principais vetores como grupo, né, da doença, da Covid, que levou praticamente a Covid para vários países da Europa, inclusive da Coreia do Sul, que foi um dos primeiros infectados. Não sei se vocês se lembram, logo no início de 2020, a doença se espalhou para a Itália começou a ter um número altíssimo. Foi somente quando a Itália apresentou mortes diárias em números avassaladores é que alguns começaram a falar: opa, tem alguma coisa errada. E logo chegou no Brasil e virou aquela coisa, né? Realmente a pandemia da Covid, ela levou muitas pessoas à morte. Inclusive, não podemos deixar de destacar, aqui mesmo nesse artigo, publicado nesse jornal aqui, só no Mato Grosso, o Covid já matou 16 pastores da Igreja Assembleia de Deus. Isso foi no início de 2021, mas na verdade eu estava acompanhando esse problema lá nos Estados Unidos. Gente, a lista de pastores evangélicos que morreram de Covid foi enorme. Mas o que eu quero dizer com isso? É justamente isso, olha. Quando nós vamos de casa em casa pregando a palavra de Deus, eu estou falando não nós evangélicos, porque evangélicos, do modo geral, não fazem isso. Eu estou falando as testemunhas de Jeová, porque eu sou desse grupo. Nós conversamos muitas vezes com evangélicos, alguns que são, felizmente a maioria, pessoas educadas, pessoas de nível, né? Mas alguns líderes religiosos, mais rígidos, né? Eles até mesmo dizem: vocês não têm o dom de cura em nome de Jesus, vocês não têm o poder de Jesus para realizar cura. Nós aqui da nossa casa já conhecemos a palavra. E fica aquela coisa, nós sabemos que tem pessoas assim, vocês entendem. Vamos refletir um pouco? A pergunta que surge é: o que aconteceu com Jesus, né? O Jesus poderoso da igreja evangélica no tempo da Covid? Porque seria uma oportunidade para eles fazerem o seguinte: vamos apresentar aqui, olha, 3 pessoas que têm a Covid, olha aqui a prova de que eles têm a Covid, né? Tá aqui o diagnóstico, a pessoa está doente aqui, mas ela vai ficar curada. Então, seria uma oportunidade para as curas serem realizadas ali, né? Para limpar a pessoa em nome de Jesus, mas não, você vê um templo cheio de pessoas com máscaras. Será que isso não foi um atestado de que Jesus não estava presente ali para realizar as curas? Ou será que Jesus foi testado e mostrado fraco nessa hora? Ora, nós sabemos que Jesus não era fraco em coisa nenhuma e nem é. Mas então por que as curas não foram realizadas? Porque eu vi, isso eu posso provar, se você quiser eu provo, não tem como. Por que uma grande parte dos pastores americanos, que eram de destaque, televangelistas, morreram de Covid e ao mesmo tempo que pregavam as curas pela fé em nome de Jesus? Porque Jesus, esse Jesus das curas evangélicas, deixou o povo ficar
até mesmo sem condição da presença ou culto presencial. Gente, vamos raciocinar. Eu tenho as respostas da Bíblia a esse assunto. Nós sabemos muito bem que Jesus ele nos alertou, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24. Eu tenho aqui a Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, versículo 4. Jesus, em resposta, lhes disse: cuidado, para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Bom, aqui no versículo 4 fala que ninguém vos engane, pois muitos virão à base de meu nome. Aqui não fala que é em nome de Alá. Não, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eles fariam o quê? Enganar. Então, quando você vê alguém falando em nome de Jesus, isso não é prova de que Jesus está ali. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 24, no versículo 11, diz: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Profeta, sabe o que significa profeta? A palavra hebraica navi e a palavra grega profetes, ela não se refere somente à pessoa que faz previsão de eventos futuros, não. A palavra profeta, em primeiro lugar, se refere a uma pessoa que fala a palavra de Deus. Ele abre um texto da Bíblia, explica, lê, ele já é um profeta. Por quê? Você pode conferir com Êxodo 7:1, quando Deus falou que Moisés ele iria lá comparecer diante de Faraó e que Arão, irmão de Moisés, seria o profeta, ou seja, aquele que ia abrir a boca e falar. Então o profeta é aquele que fala. Se você estiver passando de canais de televisão, qualquer pessoa que estiver falando na Bíblia ali, na televisão é um profeta. Agora, se ele é um profeta verdadeiro ou não, aí é outra coisa. Então, a primeira definição da palavra profeta é isso, é aquele que fala a palavra de Deus. Na Bíblia, essa é a definição majoritária, ao analisarmos todas as ocorrências da palavra profeta. Em segundo lugar, se refere a alguém que faz profecia de eventos futuros. Então, aqui quando fala que surgiriam muitos falsos profetas, ou seja, hoje, o número dos que falam a Bíblia e que são mentirosos, enganando a muitos, que enganarão a muitos, diz o versículo 11 aqui de Mateus 24, é uma coisa assustadora. Portanto, será que esses que estão hoje falando que Jesus está realizando curas e no fim você vê que os templos estão ali abarrotados de pessoas de máscaras, como aconteceu? Felizmente agora a Covid arrefeceu, né? Mas será que eles são realmente profetas verdadeiros? Por que então as curas não foram realizadas? Eu trago a resposta da Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. Ali fala que nos nossos dias ocorreria o aparecimento ou a presença de um grupo que seria contra a lei. Qual grupo é esse? Veja só. O texto fala no versículo 9, aqui você pode acessar no jw.org, onde você vai ler a seguinte passagem de 2 Tessalonicenses. Paulo, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9, fala: mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás, com toda obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos e com todo engano injusto, para os que estão no caminho da destruição, em retribuição por não terem aceito o amor à verdade para que fossem salvos. É por isso que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda, de modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados, porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então aqui fala de um grupo de pessoas que é considerado aqui como contra a lei, que eles realizam obra poderosa, milagres mentirosos. Isso nos lembra de Mateus 24, que ali Jesus falou que surgiriam o quê? Olha só o que diz o texto, Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então hoje, quando você vê alguém falando em nome de Jesus que realiza obras poderosas, isso não é prova de que a pessoa está realizando em nome de Cristo e que Jesus está ali. Por exemplo, um dos alertas que Jesus dá em Mateus 7, que é o Sermão da Montanha, no versículo ali 21, Jesus falou assim, preste bem atenção nesse texto, ó. Nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus fala no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Aí Jesus vai dizer então, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês, que fazem o que é contra a lei. Opa, aqui chamei eles de que é contra a lei.
Isso nos lembra de 2 Tessalonicenses 2,9, fala: a presença daquele que é aquele que viola a lei é com a atuação de Satanás, com milagres e tudo mais. Recentemente eu até coloquei um vídeo aqui no meu canal onde mostra um pastor levando uma cobra e sendo picado por ela, e ele quase morre, inclusive do lado de fora da igreja. Na reportagem mostra o túmulo do pai que foi morto, sabe como? Picada de uma cobra. Eu expliquei no vídeo que aquela passagem não faz parte dos manuscritos mais antigos da Bíblia e são até removidos em várias versões, inclusive na melhor versão da Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Não é dessa passagem de Marcos, é removida porque não é canônica. A gente sabe que não ocorre. As próprias notas das Bíblias de estudo reconhecem que tal passagem de pegar em cobras, serpentes ali, não é inspirada por Deus, gente. Então tem que ter mais cuidado, mais responsabilidade. Em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, fala que muitos viriam à base do meu nome. Olha o que diz aqui, repetindo, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, fizemos obras poderosas em Teu nome. Então, obras poderosas em nome de Jesus não é prova de que Jesus está ali. Não é prova, pode ser o contrário, pode ser aqueles que são contra a lei. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13... lá, lembra daquela passagem? Até tem música popular brasileira que fala sobre o amor. Se eu falar em línguas de anjos, mas não tiver amor, nada serve. Pois é, em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o amor que ia continuar, o amor ia prevalecer. Mas ele fala que os dons de profecia, aqui fala, quer dizer, aqui está se referindo a prever eventos futuros, aqui especificamente, seria eliminado. Dons de línguas, cessará. Paulo escreveu isso aqui, ó, 1 Coríntios 13, que época? Foi no ano 55, há quase 2000 anos atrás. E ele fala: quer hajas dom de conhecimento, isto é, o dom de revelação, sabe? Que alguém olha para você dentro da igreja e fala: você foi casada tantas vezes, tal, conta a vida da pessoa. Esse dom de conhecimento aqui será eliminado. Paulo falou isso aqui, escreveu isso sob inspiração divina no ano 55. Então hoje todos esses dons já foram eliminados. As línguas mesmo, elas eram para sinais. Percebeu? Então aqueles dons de curas eram para sinais, era para mostrar que Jesus estava com aquela igreja que ele havia fundado lá e não com a nação de Israel que matou Jesus. Então é por isso que as curas permaneceram por um tempo, mas aquilo fazia parte de quê? Da infância da igreja. Porque aqui mesmo fala: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, mas quando se tornasse homem, eliminaria as características de criança. Ou seja, as curas eram parte da infância da igreja. Depois que provou-se que Jesus estava agora com a fundada igreja de Cristo, as curas não eram mais necessárias, os dons terminaram. Por isso, é claro, a Bíblia torna claro que os dons de língua cessariam. Mas quando? Atos capítulo 8, versículo 18, ali fala que os dons do Espírito eram recebidos pela imposição da mão dos apóstolos. Você pode ver que o texto, Atos 8,18, diz: quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então, não era pela mão de qualquer pessoa que os dons eram dados. Dons de curas, dons de revelação, dons de línguas, mas era pela imposição da mão dos apóstolos, Atos capítulo 8, versículo 18. Então, veja só. Hoje, existe algum apóstolo? Não, porque a palavra grega apóstolen, em grego, significa enviado, enviar, né? O verbo enviar no infinitivo, apóstolen, apóstolos, é enviado. Hoje, Jesus não enviou mais ninguém. Não existe hoje nenhum apóstolo. Alguns que nem auto-intitulados, que nem esse pastor aí Valdemiro, chamado apóstolo Valdemiro, não é apóstolo. Isso não é apóstolo. Isso aí é um enganador. Porque apóstolo é quem é diretamente enviado por Jesus. A palavra grega apóstolo não era aplicada a qualquer um. Discípulo não. Discípulo tem vários. Né? Discípulo é qualquer um que segue alguém que é seguidor de Jesus. Esse é um discípulo, matetes, em grego. Agora, apóstolos, não, só teve 12. Um virou um traidor, foi substituído por Matias. E depois mais um que a gente vê falar claramente que era Paulo, que era apóstolo para as nações. Não tem apóstolos mais na Bíblia, nem em nossos dias hoje. Por quê? Teria que alguém ser indicado e direcionado pelo próprio Jesus. Jesus falar com ele e enviar ele. Hoje não tem isso. Jesus não está falando desde os céus com ninguém. Então, esses que hoje se auto-intitulam apóstolos deveriam ter esses dons
de curar todo mundo, até porque, se você for ler, por exemplo, a Bíblia fala sobre Jesus, ali no Atos 3, do 1 ao 8, fala que ele tocava nas pessoas, e os apóstolos, veja só, como no caso de Pedro, viu um homem coxo desde a madre de sua mãe e disse, olha só o que diz Atos capítulo 3, do 1 ao 8, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, as solas dos pés do coxo, aquele homem ali coxo, e os ossos dos seus tornozelos foram instantaneamente feitos firmes. E pulando, pôs-se de pé e começou a andar. Olha, gente, instantaneamente. Não é assim, a pessoa ficou orando na cabeça e ficou aquela demora e no fim a pessoa ainda sai mancando. Isso não é cura. Isso não é de Deus. E é o que mais acontece nas curas nos templos, né? Jesus, ele curava os doentes de formas bem diferentes das usadas pelos curandeiros atuais. Por exemplo, ele curava todos os que lhe pediam ajuda. Não escolhia alguns da multidão para curar e depois mandava os outros embora sem terem recebido nenhuma cura. As curas de Jesus também eram completas e quase sempre instantâneas. A Bíblia diz em Lucas 6,19, abre aspas, toda a multidão procurava tocá-lo porque saía dele poder e sarava a todos eles. A todos eles, gente. Os curandeiros modernos, hoje, de muitos desses templos de arrecadação, primeiro, eles não curam a todos. Segundo, eles cobram, né? Esse é um problemão, gente, porque ali em Mateus 10, lá Jesus fala, de graça recebestes, de graça dai. Então, há o que pensar nesse assunto. Quando você vê uma cura, você tem que se lembrar desse relato aqui, tá vendo? Ó, essa imagem que está no jw.org, eu abri aqui a página do JW, essa imagem está no jw.org, mostra Faraó, o rei do Egito. Deixa eu mexer aqui na câmera, ó. Faraó, rei do Egito, e do lado Moisés e Arão. Tá vendo aqui? Moisés e Arão. Moisés e Arão. Arão era quem falava, era o profeta, né? E eles, em certa ocasião, lançaram aqui o bastão no chão e virou uma enorme serpente. Então, Faraó, ele consultou aqueles Mechachefim, os magos, os espíritas lá no caso do seu governo, né, do seu império, que era a potência mundial dominante, e eles também conseguiram fazer as varas, né, aqueles bastões deles, eles jogaram vários bastões no chão e também foram transformadas em serpentes. Isso mostra que o inimigo, o Satanás, o diabo, ele também usa o seu poder. E nessa ocasião parece que ele tinha mais capacidade do que hoje, porque foi limitada, de invadir os meios físicos. Hoje ele só consegue fazer no máximo essas luzes que o pessoal acham que é discos voadores, ou fantasmas ou espíritos que aparecem, mas na verdade é o inimigo da vida eterna, não é falecido, coisa nenhuma. Aqui não, ele fazia materializar, no caso bastões, virou cobras, mas as cobras, no caso a cobra que Arão e Moisés haviam produzido com o poder de Jeová, o Deus de Israel, ela engoliu as serpentes dos egípcios. Percebeu? Então isso mostra que lição para nós, que o lado do mal tem também a capacidade de fazer supostos poderes. Isso nos deve alertar. Hoje, quando você vê um templo, né, um lugar onde eles afirmam de boca cheia, né? Não, nós temos Jesus aqui realizando curas. E de repente chega uma pandemia, todo mundo se enclausula, pastores morrem em série. Eu vi o número de pastores americanos de destaque que morreram, gente. E muitos deles zombam e ridicularizam, desdenham das testemunhas de Jeová quando elas dizem, não, Jesus, as curas dele, os poderes, o poder que eles tinham, foi até a morte, né, do último dos apóstolos para realizar curas miraculosas. Com a morte dos apóstolos, nós lemos em Atos ali, que com o poder e imposição da mão dos apóstolos é que era realizado aquelas curas. Nós vimos esse texto aqui na Bíblia. Então, fica a pergunta no ar, né? Se era pela imposição da mão dos apóstolos que eles curavam e que tinham o poder de realizar curas, é óbvio que com a morte do último dos apóstolos, esses dons cessaram. Cessaram esses dons. Você pode consultar temas que abordam esse assunto, como por exemplo no jw.org, curas pela fé procedem de Deus, esse artigo é um dos mais top. Curas pela fé procedem de Deus, vou colocar aí na descrição do vídeo, e também esse outro aqui, ó, curas milagrosas hoje são da parte de Deus? Medite, você que é pastor, você que é evangélico, você que acredita que Jesus ainda está realizando curas, né? A pergunta fica no ar. O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu com as curas em nome de Jesus durante a pandemia? É óbvio que eu não estou aqui dizendo que Jesus não tem mais poder. Eu estou dizendo que ele não está mais realizando tais curas, que essas faziam parte da infância da igreja.
E vou mais longe, quem hoje faz curas miraculosas em nome de Jesus se encaixam na descrição daquele que é contra a lei mencionado em 2 Tessalonicenses 2:9. É um engano, por eles terem rejeitado o amor da verdade para que fossem salvos. Como assim? Porque é o seguinte, gente. Você entra no site jw.org, você vai estudar lá e vai aprender uma coisa. Que o reino de Deus, que é um governo real, com sede nos céus, esse reino é o único meio de aliviar o sofrimento atual da humanidade. Então você vai aqui em perguntas bíblicas no jw.org, aí você vai encontrar aqui vários temas, né? E vai aqui no reino de Deus, pelo amor de Deus, estude o que é o reino de Deus, né? Clica em reino de Deus, ó. Aqui você vai ver que o governo de Deus, ele vai aliviar os sofrimentos da humanidade, vai curar a doença das pessoas, vai eliminar a maldade na terra, assim como dizem em Atos 17:31, que Deus fixou um dia em que vai julgar a injustiça a terra habitada. Não foi na pandemia que Deus estava julgando, não, como dizem alguns que não estudam a Bíblia. Até porque o julgamento de Deus é seletivo. Ele não vai matando gente boa com gente ruim, assim como fez a pandemia. Então o que é o reino de Deus? O que esse governo, o reino é governo, vai fazer? Se você não entende isso aqui, aí você acaba caindo na lábia da religião, né, apóstata. Apóstata quer dizer aquela que se desviou do verdadeiro cristianismo. Procure saber o que Jesus faz hoje, o que é o reino de Deus, o que o reino de Deus fará pela humanidade. E verá que os cultos hoje, que prometeram de uma maneira enganosa a cura, mas viram foi seus membros morrerem, muitos deles pastores, líderes religiosos, se trancaram então em casa, ficaram ali dependendo da internet e não voltaram, não vieram para o culto, né, presencial. Por quê? Porque Jesus não estava limpando ali, porque Jesus curava a todos. Eles não curaram porque Jesus não estava presente ali, nunca esteve presente ali. Agora, por que eu afirmo isso? Porque a Bíblia diz que é um engano. Então muitos de vocês evangélicos ficaram decepcionados com isso, não é verdade? Mas não tiveram coragem de falar sobre isso. Mas eu estou falando aqui, eu tenho coragem de falar para qualquer um. As curas em nome de Jesus hoje, elas são altamente suspeitas a partir do que nós lemos na Bíblia. O próprio Jesus dizendo, cuidado para que muitos não vos desencaminhem, porque virão à base de quem? Do meu nome. Por outro lado, Jesus ele disse algo muito importante que você pode ver no relato de João, capítulo 4, numa conversa que ele teve junto com a samaritana. Para você identificar quem hoje está fazendo a vontade de Deus, há uma dica aqui, gente, maravilhosa. Em João 4, versículo 22, Jesus fala para aquela mulher, né? Ele fala, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus mesmo se incluiu como alguém que está adorando, e aí ele diz assim, olha, contudo vem a hora e agora quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então hoje você quer saber quem está realmente adorando a Deus de verdade? Não é aqueles que vêm em nome de Jesus, aqui Jesus cura, aqui Jesus isso, aqui Jesus aquilo. Não, é os que adoram o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então quando você chegar num lugar e as pessoas falam em adorar somente o Deus Todo-Poderoso, Jeová, ali é o lugar onde se adora a Deus em verdade. Ali está o povo que Deus se refere a eles no Salmos 33:12 e diz, feliz a nação cujo Deus é Jeová, Ashereha Goi Asher Yehovah Elohav, o povo que ele escolheu, Ha'am Bahar.